Coloquei para gravar. Bom, grupo, é com vocês. Bom dia, bom dia. E hoje o nosso trabalho de história sobre o Brasil do ouro e as relações contra a dominação colonial. Pode passar, por favor. Introdução. Nessa apresentação, iremos discorrer sobre assuntos presentes nos capítulos H12 e H13 da apostila 2 de revisão, que trata sobre os contextos do Brasil, do ouro e as revoltas das colônias. Volta às colônias. Pode passar, por favor. A descoberta do ouro. Começando com a descoberta do ouro. Pode passar, por favor. Portugal, após a restauração de 1640 e a posterior expulsão em 654, Portugal mergulhou em uma crise econômica. Os dois eventos foram muito, como posso dizer, curiosos ao tesouro. E além disso, a carreira nordestina entrou em queda devido à crise no mercado internacional e à concorrência. A coroa portuguesa estava desesperada e está oferecendo títulos e recompensas a pessoas que fossem corajosas bastante para as terras brasileiras em busca de metais preciosos. E quem mais ia para essas expedições em busca de metais preciosos eram os bandeirantes da capitania de São Vicente. Mas os esforços deles só foram recompensados em 1693 com a descoberta do ouro e logo depois do diamante no território de Minas Gerais. E por causa dessa descoberta, vários emboabas, que eram forasteiros, incluindo não só portugueses, mas pessoas de outras metrópoles, de outras colônias, também iam para Minas para tentar a sorte nesses metais. Só que os paulistas se achavam assim, ó. Vocês falavam o seguinte, ó, a gente que achou, vocês não podem. E isso acabou gerando um conflito que foi a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito muito sangrento. Mas o que mais chama a atenção desse conflito foi o Capão da Traição. Capão da Traição, onde paulistas foram encurralados nesse conflito, e o comandante que estava com eles ofereceu um acordo. Caso eles se rendessem e entregassem as armas, eles poderiam ir embora. E os paulistas fizeram isso e logo depois que largaram as armas, eles foram executados. Mais de 300 paulistas morreram nesse massacre. E depois disso, a coroa portuguesa viu o que estava acontecendo no Brasil e logo interviu nesse conflito. Vários paulistas fugiram para Mato Grosso e Goiás e lá também descobriram um pouco de ouro, um pouco de ouro e diamante. Uma das consequências da Guerra dos Emboabas foi a criação da capitania de Minas Gerais, já que a de São Vicente tinha sido desmembrada durante a guerra. Pode passar. Sociedade e a cultura da mineração. Pode passar, por favor. A sociedade da regi... A sociedade da mineração caracterizou pela existência de uma numerosa classe média, diferente da sociedade açucareira. Mesmo ela sendo escravista. Na sociedade da mineração, os escravos tinham maiores possibilidades de alterar sua condição e até comprar sua liberdade. E vários centros urbanos se formaram na região habitado por funcionários reais, comerciantes, tropeiros, artesãos, biscadeiros, religiosos, profissões liberais, mendigos, etc. E a cultura da mineração criou uma sociedade mais complexa, dando origem às primeiras manifestações artísticas com características mais autônomas em relação ao modelo metropolitano. A arquitetura e a escultura e a música, embora tivessem características do barroco português, adquiriram identidade própria. Aleijadinho, na época, tanto as esculturas como seus projetos de arquitetura exemplificam essa relativa autonomia cultural do Brasil. Essa sociedade mineira criou um público antes inexistente para livros e obras de arte, música e jornais. Com isso, até as ideias iluministas acabaram tendo certa penetração nos meios culturais da região de Minas. Uma outra característica cultural da sociedade mineradora era as confrarias religiosas, que eram os cultos religiosos de negros e mulatos, que seriam descendentes de africanos e de europeus, e festas religiosas que promoviam congas e reis
reisados que eram festas culturais. Eles são exemplo do secretismo cultural religioso na região. Pode passar. Pode passar. Bom dia, gente. Eu vou falar agora sobre o aperto dos laços coloniais, que foi o momento em que as revoltas começaram a acontecer nas colônias brasileiras. Pode passar, professor. Bom, a metrópole portuguesa estava exercendo uma exploração muito grande sobre as colônias brasileiras. E essa exorbitante exploração acabou gerando reações às colônias, ou seja, provocou muitas revoltas. As primeiras revoltas não tiveram caráter emancipatório, ou seja, elas não visavam a independência da colônia. Elas tinham caráter local, baixa definição ideológica e eram reações às medidas fiscais e às arbitrariedades das autoridades portuguesas. No contexto da época, podemos destacar também a decadência da economia nordestina de produção de cana-de-açúcar e o sucesso da economia mineradora, que fez com que outras atividades econômicas ficassem em segundo plano. Porém, em 1760, a economia mineradora também entrou em decadência. E foi nesse momento que a administração colonial passou a ser orientada pelo Marquês de Pombal, que era ministro do rei Dom José I. Ele tentou tomar algumas medidas para dinamizar a economia colonial, como a intensificação das medidas mercantilistas, o aumento do tráfico de escravos e também a tentativa de reativar a produção de açúcar em Pernambuco. Mas em 1777 ele foi demitido por Dona Maria I, que assumiu o trono com a morte do rei. E praticamente todas as revoltas que veremos agora, elas se deram nessa conjuntura. Pode passar, Niele. A primeira revolta que eu vou começar explicando é sobre o Quilombo dos Palmares. Pode passar. O Quilombo dos Palmares é, sem dúvida, o mais importante da história. Os quilombos eram locais de difícil acesso, onde os negros fugidos da opressão da escravidão tentavam reconstruir a antiga vida tribal africana. E o Quilombo de Palmares foi, sem dúvida, um dos mais famosos, o mais conhecido praticamente. Palmares, por seus habitantes, era chamado de Angola Janga. Ele se localizava na Serra da Barriga, que era uma região entre os estados de Pernambuco e Alagoas, e ele surgiu por volta de 1580. A Serra da Barriga era uma região afastada das áreas ocupadas pelos portugueses. Seu acesso era bem difícil, e o quilombo passou a ser cada vez mais vigiado pelos quilombolas, permitindo assim que a população de lá crescesse e se desenvolvesse, tornando um grande complexo de povoações. Ele se tornou praticamente um reino que acolheu escravos por mais de um século, e seu estilo de guerra era inspirado nas tradições africanas. O quilombo era dividido em povoações, que recebiam o nome de mocambos, e o mocambo do macaco era a fortificação mais importante. Tanto é que vários ataques ocorreram ao quilombo ao longo do século XVII, mas todos eles foram derrotados, pois a defesa de Palmares era muito bem sucedida. Com a crise do açúcar, a população de Palmares começou a se desenvolver mais, pois lá nunca faltava alimentos. Tanto é que alguns senhores de terras, às vezes, iam até lá em busca de comida que podia ser trocada ou por armas, munições, ou até mesmo alguma informação que pudesse ajudar o quilombo contra as expedições portuguesas. Pode passar, professor. Esse é Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes mais importantes do quilombo. Pode passar. Ele foi o líder mais importante e ele nasceu numa época em que o líder antes dele, Ganga Zumba, tinha aceito um tratado com o capitão-general de Pernambuco, que dizia que todos os escravos nascidos no quilombo seriam livres. Porém, Zumbi foi pego, ainda bebê, numa expedição portuguesa e foi entregue a um padre que o batizou de Francisco. Mas com 15 anos, ele fugiu e retornou ao quilombo e foi responsável por derrotar uma das maiores expedições portuguesas.
E quando as expedições aconteciam no Quilombo também, os engenhos eram invadidos e mais escravos eram libertos, o que fazia com que o Quilombo crescesse cada vez mais. O Quilombo só foi destruído no final do século XVII por uma força de 9.000 homens, comandados pelo bandeirantes Domingos Jorge Velho, e a história do Quilombo é conhecida até hoje como uma revolução social. Pode passar, professora. A próxima revolta que eu vou explicar agora é a revolta de Beckman. Pode passar. Ela ocorreu no atual estado do Maranhão, no ano de 1685. Com o sucesso da mineração, a economia do açúcar entrou em decadência. E a elite do Maranhão, que dependia da produção de açúcar, começou a entrar em crise. Os agricultores, então, com medo de entrar em total decadência, foram pedir ajuda ao governo português, que decidiu criar a Companhia do Comércio do Maranhão. Essa companhia era um tipo de empresa que ficaria responsável pelo monopólio da região. Ou seja, ela teria que tratar todas as necessidades dos agricultores. Portugal injetava dinheiro na empresa e ela tinha que tratar de assuntos como a compra de alimentos, de vestuário, tráfico de escravos, entre outros assuntos. A revolta se deu porque a companhia não cumpria com o combinado, agindo como uma empresa fantasma. E foi aí então que os irmãos Tomás e Manuel Beckman decidiram comandar uma rebelião com outros agricultores para invadir, saquear e depredar a companhia. Tomás então foi convocado pela coroa portuguesa para ir até Lisboa, justificar a rebelião, mas a coroa portuguesa, como era uma coroa absolutista, não aceitou a justificativa e ele foi preso em Portugal, enquanto seu irmão, Manuel Beckman, foi preso aqui no Brasil e condenado à morte, assim como outros agricultores que também foram presos e mortos. Depois disso, Portugal fechou a companhia e não tomou mais nenhuma providência sobre o assunto. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a Guerra dos Emboabas. Bom, a Guerra dos Emboabas ela foi uma disputa armada ocorrida nos anos de 1707 a 1709 pelo direito de exploração do ouro. Foi descoberta pelos bandeirantes paulistas em Minas Gerais. Líder dos bandeirantes do município Guardamar de Minas Gerais foi Manuel de Borba Gato. Os desbravadores eles reclamavam muito sobre direitos exclusivos de exploração das jazidas de ouro em outras regiões. Contudo, o nome Emboaba foi dado pelo fato deles usar as botas. O líder deles era Manuel Nunes Viana, e em 1700, a Câmara Municipal de São Paulo pediu ao rei direitos exclusivos sobre Minas Gerais. A pacificação só se deu em 1709, quando o novo governo expulsou o líder Emboaba, que era Manuel Nunes Viana, e atendeu alguns pedidos dos paulistas e garantiu o retorno deles à religião. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a guerra, algumas consequências que a guerra trouxe. A separação de capitanias de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo se tornou-se uma cidade. A coroa portuguesa assumiu a exploração de ouro na região de Minas Gerais. Pode voltar, por favor. Obrigado. Eu vou falar sobre a Guerra de 1710 e 1711, que ficou conhecida como Guerra dos Mascates. Por que mascates? Mascates foi o xingamento que os senhores de engenho deram aos comerciantes na época. Então, os mascates eram os comerciantes na época. Essa guerra ela aconteceu em Pernambuco, entre a cidade de Olinda, que era onde os senhores de engenho ficavam, e em Recife,
que era onde os comerciantes ficavam. É, Olinda começou a crescer muito a população de senhores de engenho, que eram homens ricos com bastante pedaços de terra para produção. Ou seja, cresceu muito a população de senhores de engenho em Olinda nessa época, por conta da produção de cana-de-açúcar. Só que em 1710, a cana-de-açúcar estava muito desvalorizada. Ela perdeu muito valor por conta da expulsão dos holandeses que teve em Pernambuco. Então, todos os senhores de engenhos que vieram para Olinda na época, em 1710, eles começaram a perder muito dinheiro, porque eles não estavam mais produzindo açúcar. A cana-de-açúcar perdeu muito valor, estava desvalorizando cada dia que passava. Nisso, eles estavam perdendo muita riqueza. E em Recife, a população de comerciantes estava aumentando, a economia deles estava aumentando muito. Eles estavam começando a produzir muito e vender muito. O que os senhores de engenho pensaram? Vamos pedir dinheiro emprestado para os comerciantes. Aí os senhores de engenho vieram, pediram dinheiro emprestado para os comerciantes e começaram a arrecadar muitas dívidas, porque eles não pagavam, eles não produziam, não tinham como pagar. Nisso, os senhores de engenho que arrecadaram muitas dívidas, os comerciantes começaram a ficar revoltados, porque eles tinham que produzir, a economia deles estava alta e eles ainda tinham que sustentar os senhores de engenho, porque os senhores de engenho não faziam basicamente nada, só vivia das custas dos impostos deles. Aí, o que os comerciantes fizeram? Eles se revoltaram e começou a Guerra dos Mascates, que era a guerra entre os senhores de engenhos e os comerciantes. Os comerciantes queriam que a Câmara Municipal saísse de Olinda, que era a cidade onde estavam os senhores de engenho, e fosse para Recife, que era onde eles estavam, para eles não precisar mais pagar imposto. Só que para isso acontecer, os senhores de engenhos, que era a cidade de Olinda, tinham que aprovar, e era óbvio que eles não iam aprovar, porque eles viviam das custas dos comerciantes. Então começou a guerra. Aí a coroa portuguesa, em 1711, interviu, ela entrou no meio e viu e foi analisou cada lado e viu que os comerciantes, a economia deles estava muito alta, então eles decidiram ajudar os comerciantes. Aí a capital de Pernambuco saiu de Olinda e ficou em Recife. E foi assim que acabou a guerra. Bom, eu vou falar um pouco sobre a rebelião. Ela aconteceu na cidade do Ouro Preto, que antes era chamada de Vila Rica e onde havia grandes jazidas de ouro. A revolta da Vila Rica é também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos, nome de seu líder, ocorrida em 1720, que queria mudanças econômica e social no Brasil. Felipe ele foi morto e esquartejado. Tá, professora. Vocês vão falar que é o fim? É o fim. Muito bem, pessoal. Parabéns aí para os que apresentaram, tá? No final em si dos trabalhos, eu vou fazer uma geral com vocês, colocando os pontos principais de cada apresentação. Porém, aí, parabéns ao grupo que apresentou hoje. Gostei da participação de vocês, da questão de vocês terem mantido aí a câmera ligada, se preocuparem com a organização em si do trabalho. Estão aí de parabéns, tá? Então, pessoal, se vocês repararam na plataforma, eu estou colocando para vocês
no que seria a primeira aula, eu estou colocando para vocês o vídeo da apresentação e as atividades, tá? E na segunda aula, eu estou introduzindo para vocês alguns vídeos para vocês estudarem para o vestibular com temas relativos aí à apresentação que vocês fizeram, tá? Lógico, não são temas que vai estar o conteúdo como um todo, mas são temas específicos voltados mais para os vestibulares, para quem quiser estudar e rever algumas coisas, tá bom? Então fiquem atentos a isso. A primeira aula eu coloco a atividade e o vídeo da apresentação, e na segunda aula eu coloco para vocês os vídeos para vocês estudarem para o vestibular e para o Enem, ok? Bom, gente, outra coisa que eu queria perguntar para vocês: já foram lançadas as notas do terceiro bimestre? Vocês têm alguma dúvida com relação à nota de vocês? Quem já olhou? Aproveita para perguntar agora. Não, mas, Aniele, eu tenho uma dúvida sobre os trabalhos mesmo. Adiou tudo em 2 semanas, né? Os trabalhos. Sim, adiou tudo com relação aos trabalhos das apresentações, gente. Obrigado por lembrar, Yasmin. Adiou tudo 2 semanas, tá bom, gente? Então, semana que vem, se eu não me engano, é o grupo do Lucas. É isso, Lucas? É isso mesmo, é meio do Vilarinho e do Guilherme. Semana que vem é do grupo do Lucas e na outra semana, então, é o grupo da Cibele. Ok? Então, todos os grupos acabou adiando 2 semanas por conta que semana passada acabou não tendo a live, tá? E aí eu vou tentar manter agora certinho os dias para dar tempo de todo mundo apresentar. Mais alguém? Alguma dúvida? Pessoal, quem ainda não colocou o nome no chat, coloca, tá? Por favor. Alguém? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Então, ó, gente, semana que vem é o grupo do Lucas. Lucas, se seu grupo precisar que eu transmita aí o slide na tela para vocês, me mandem o slide de vocês por e-mail para mim poder baixar e já deixar organizado na hora da apresentação, tá bom? Se vocês acharem que não precisa, vocês mesmos podem projetar a tela. Tá bom. Tá bom? Ok. Bom, pessoal, por hoje é só.